podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje o papo vai ser ótimo para quem gosta de dados, de números no nível hard, porque chegou a vez do episódio de estatística aqui no podcast. Quem está aqui comigo é a Nívia Santos, que é formada em estatística, e a Rafaele Ribeiro, que está no terceiro semestre do curso de estatística. Bem-vinda, Nívia. Conta aí pra gente como você foi parar no curso de estatística e um pouco da sua trajetória desde então. Bom, eu sempre gostei de matemática e de português, principalmente, mas eu senti que a literatura dava para manter de outra forma, então fui pensando mais na área de exatas. Então, no ensino médio, eu fiz uma orientação vocacional e acabaram me indicando engenharia química, que na época também tinha boas notas em química e física. Acabei fazendo o vestibular para a Unicamp somente, porque era mais perto da minha casa e era o que eu tinha condições também de manter depois. E aí eu não passei, e aí eu fui fazer cursinho. Aí com 17 anos eu fiquei me perguntando, e agora? Volto pro plano inicial. Então eu queria fazer matemática, e por mais que eu goste de ensinar, eu não queria dar aulas, porque eu achava que eu podia contribuir ensinando de outra forma. Eu queria ir mais para empresas, para essa parte do mercado de trabalho, que é mais o setor privado. Então pensei, o que eu posso fazer em relação a isso para pedir conselhos para pessoas que saibam me responder, porque eu não tinha ninguém de referência perto de mim que trabalhasse com essa parte. Quando cheguei no cursinho, eu perguntei para alguns professores de matemática o que eles achavam que dava para fazer, e um deles citou para mim o curso de estatística, que eu já tinha até visto, e aí eu me senti incentivada a procurar mais sobre isso, e ele me disse: procura profissionais que ou estão estudando ou já estão trabalhando com isso, principalmente os que trabalham com isso, porque você vai conseguir ver o fim da linha. Então, eu fiz o que ele falou, e eu fui na época no falecido Orkut, que ajudou bastante nas comunidades que tinha, e perguntei algumas comunidades de estatística, como é que era o curso, o que o pessoal fazia depois, onde que o pessoal arrumava emprego. E essas pessoas que me responderam, todas acabaram me respondendo que o curso era muito difícil, mas que valia muito a pena e que depois a colocação no mercado era muito boa. Me abriram os olhos de que eu poderia trabalhar em qualquer área. E isso os professores também me falaram. Ah, você pode trabalhar com matemática, com as teorias estatísticas, depois que você vai aprender, na área de saúde, na área até de psicologia, na época estava começando a psicometria. Você vai poder trabalhar em indústria, você vai poder trabalhar na parte administrativa, ajudando em análise de dados para a diretoria. Eles foram me falando essas coisas e na hora eu não absorvi assim 100%, mas eu me fixei na parte assim, bom, eu posso até trabalhar na área de saúde, que legal. E também comprei umas revistas que falavam sobre profissões. Na época isso também era bastante comum, né? E aí ficava procurando para saber mais o que era. E aí eu fiquei pensando nisso, poxa, eu vou colocar um objetivo mais ou menos assim, de que eu quero aprender isso para poder aplicar de uma forma acessível e trabalhar em alguma área assim. Coloquei a área de saúde como meta, por exemplo. Então eu prestei de novo na Unicamp somente, passei. Estudei bastante, aproveitei bastante. Depois, quando fui trabalhar, e aí eu entrei numa empresa de desenvolvimento de software primeiro. Naquela época, lá para 2013, ninguém sabia direito para que servia um estatístico, principalmente no interior. Então, foram me dando coisas para fazer, para homologar sistema, para mapear processo, e ficou por isso mesmo. Acabou a demanda. Não sabiam direito mais o que fazer, não havia profissional de ciência de dados naquela época. E aí, não deu mais. Depois disso, consegui um emprego na área de saúde e fiquei lá por quase 8 anos. Então, foi aí que eu desenvolvi mais a minha carreira. Em paralelo, também já fui freelancer, analisando estatisticamente os resultados de mestrandos e doutorandos de outras áreas. Eles vinham pedir ajuda. Fui fazendo isso por vários anos, então conheci vários profissionais de várias áreas muito diferentes e que todos precisavam de estatística. E depois eu fui para a área de marketing,
E aí, marketing digital tinha muita oportunidade de mexer com estatística, com construção de indicadores, com análise de dados que vinham de outras fontes, que o pessoal estava descobrindo como ler, como entender. Então, também um campo bem amplo, tanto o digital quanto o físico. E você, Rafael, por que você escolheu o curso de estatística? Eu, antes de entrar no ensino médio, desde que eu era pequenininha, eu falava que eu ia ser engenheira civil. Que meu avô, por parte de mãe, é engenheiro, e eu achava muito legal. E eu sempre achei muito legal. E eu sempre tive muita facilidade com matemática. Em paralelo a isso, o meu pai é estatístico. Meu pai é formado em estatística. E ele ficava, filha, faz estatística. Faz estatística. Eu, não, pai, eu vou ser engenheiro civil. Aí chegou o ensino médio e eu conhecia física. E aí eu descobri que engenharia civil usava muita física. Eu falei, eu não vou mais ser engenheiro civil. Não mesmo. Porque eu não me dei bem com a física de jeito nenhum, não gosto da física. Aí comecei a pensar em biomedicina. Só que pra parte de perícia criminal. Só que aí foi chegando no terceirão e eu falei, cara, mas perícia criminal é muito difícil. Tipo assim, pra eu realmente ser perita, é uma vaga que abre há sei lá quanto tempo. Comecei a botar meu pé no chão, assim, tipo, eu não quero trabalhar em laboratório na parte de exame e tal, então não seria para mim. E a minha madrinha, ela me deu um teste vocacional de presente, e aí e nisso eu fiz, deu estatística na lata, só que eu ainda estava resistente, eu falei, eu não quero, não é para mim. Aí estava na pandemia, e aí eu fiquei bastante tempo com meu pai em casa, então eu acabava vendo o que ele estava fazendo. Eu ficava, nossa, que legal isso, interessante. E eu comecei a, tá, amolecer ali. Daí eu pedi pro meu pai para falar com um amigo dele que é professor lá da Federal. Aí eu conversei com esse professor e ele me mostrou, assim, tipo, ele abriu o currículo, ele me mostrou matéria por matéria e ele mostrou, eu falei, nossa, muito legal. Aí acabou que, falei, tá bom, vou fazer. Daí eu comecei a ver também que dava para aplicar na área da saúde, que aí foi onde eu fiquei mais animada, que dava para aplicar na área de farmácia. E eu falei, nossa, tá bom, pode ser, vou nessa então. Daí eu fiz o vestibular e entrei em 2022. Mas é um curso muito legal. Eu hoje faço estágio na área. Tenho um pezinho no quinto período, um pezinho no terceiro, mas é isso. A Nívia disse aqui já que até pouco tempo atrás, pouca gente sabia o que é estatística, o que faz alguém formado na área. Isso já deve ter mudado um pouco, mas provavelmente ainda muitas pessoas não sabem, né? E para deixar todo mundo que está ouvindo a gente mais situado, qual é um jeito fácil e rápido de explicar o que faz um profissional, uma profissional de estatística? Assim, quando você fala que você faz estatística, a pessoa sempre vai te olhar com cara feia. Aí ela, a primeira pergunta que ela vai fazer, ou vai ser, o que que é isso? Ou se ela souber mais ou menos, ela vai falar, você vai trabalhar no IBGE? Sempre. Então, para explicar, eu falo que estatística é por ler os números. Então, a gente olha ali um monte de número, a gente sabe, tipo assim, aonde que esses números vão levar? O que que esses números podem fazer pela gente? Interpretação dos dados, vai para diversas áreas, né? Então, desde para um crescimento de uma empresa até para desenvolvimento de um remédio, muita coisa. Então, eu, quando vou explicar, explico mais ou menos assim. Eu vou pela mesma linha de explicar que a gente transforma os números em uma informação que você vai conseguir usar, que seria de qualquer área. Se você tem alguma coisa para resolver que tenha a ver com números, mesmo que seja difícil fazer esse link entre as coisas que você tem e os números, que o nosso trabalho é transformar esses números em informação acessível. Tem essa parte, mas é o IBGE, então. Tem a parte de pesquisa eleitoral, tem a parte do censo. Às vezes eu dou esses exemplos até para ficar um pouco mais nítido, mas ultimamente, como tem a ciência de dados, análise de dados está um pouquinho mais comum, eu costumo dizer que eu trabalho com gráficos e painéis. Isso ajuda as pessoas a entender assim, ela faz gráfico, né? Então ela mexe com número. Então, pelo menos, a gente consegue um elemento visual que tem números. Vocês duas pesquisaram bastante sobre o curso antes de ingressarem, né? No caso da Nívia, o pessoal já tinha dito que seria um curso difícil. Mas e quando vocês entraram? A coisa foi difícil mesmo ou nem tanto assim? Foi assim, como eu falei, eu era muito boa em matemática, né? Tirava 10, 9, 10, toda feliz. Vou entrar na faculdade. Primeira matéria, cálculo, vai ser tranquilo. Primeiro teste de cálculo, tirei 5, nem fui tão mal assim. Aí eu olhei aquilo, eu comecei a chorar. Eu voltei do ônibus
inteiro o caminho chorando, porque eu nunca na minha vida havia tirado um 5 em exatas. Como assim? Eu me senti a pessoa mais ignorante da face da Terra. No primeiro semestre já dei uma quebrada na minha cara ali, porque eu falei, ei, por que não é tão fácil igual a estatística do colégio, que a gente aprende estatística básica, bem básica, né? Aí no primeiro período eram matérias muito específicas, e tem uma frase que eu escutei, a gente entra na estatística, percebe que a gente não é bom em exatas, a gente é analfabeto na matemática, quando a gente entra na estatística. E aí, depois eu consegui passar em todos os cálculos, mas a minha primeira barreira foi probabilidade. Eu repeti probabilidade, que era no segundo período que tinha, por 0,2 na média, e fiz de novo, aí passei. Depois repeti inferência 2, mas porque o professor era muito teórico. Aí eu não estava conseguindo associar as coisas, ele queria que decorasse, eu sempre fui péssima para decorar coisas e tinha que decorar o teorema todo com todas as palavras naquela ordem. Eu sou péssima para fazer isso. Eu prefiro entender o sentido para poder fazer as contas e não decorar. E se eu errasse uma ordem ali já não servia mais, então nisso eu fui perdendo muito ponto. E eu digo que a parte da estatística era mais difícil. Não, para mim, não foi o cálculo que me deixou assim, meu Deus, e agora? Era realmente as matérias específicas de estatística, porque provar por que aquela fórmula era daquele jeito exigia uma abstração que quando você está no ensino médio, ninguém pede para você pensar daquela forma. Eu acho que é virar uma chave na sua cabeça. Você tem que enxergar uma fórmula não como vou decorar isso aqui, vou aplicar e vou ver o que dá. Na verdade, você precisa olhar aquilo pensando, por que ela é desse jeito? E ninguém ensina a gente a pensar dessa forma na escola. O porquê que as coisas funcionam daquela forma. Igual a Nívia falou, essa coisa da abstração é uma coisa que pega muito, porque tudo é muito teórico. E aí eu fico, tá, mas como que eu vou aplicar isso? Umas coisas que eu olho e falo, mas por que eu tenho que aprender esse cálculo? Tipo, isso daqui não parece ser útil. Eu não me desanimo porque eu tenho ainda meu pai que me dá um suporte, fala, não, filha, mas veja bem, daqui a pouco você vai entender que você vai usar pra isso, pra aquilo. Mas tem muitas coisas ali que ainda é difícil para mim. E essa abstração que precisa ter de uma coisa tão teórica é uma coisa que não entra na minha cabeça. Probabilidade. Eu estou fazendo essa matéria agora. Aí é uma matéria, é teoria da probabilidade, então é só teoria. Só que a gente, na hora de botar, ele tem que ter uma abstração e entender que o N mais 1 é alguma coisa importante na nossa vida. E isso é uma coisa que é uma dificuldade para mim muito grande. Até antes da minha primeira prova, meu pai entrou aqui no meu quarto, eu tava desesperada, chorando. Eu falei, pai, isso não entra na minha cabeça. Mas assim, eu fiquei super contente com a minha nota, que foi 2,4. Tipo, eu comemorei quando eu vi um 2,4, porque eu falei, ainda dá para passar. Um 2,4 não é uma reprovação. É saber lidar com isso é um pouco difícil, principalmente para quem está acostumado a ser muito bom no colégio. É uma coisa que dá uma frustração, assim, mas passa. O curso tem 4 anos. Era comum a gente repetir algumas matérias que eram obrigatórias e a gente ia ficando, né? E eu ainda fiquei pouco, ainda fiquei 1 ano só. Né? Eu tenho aí colegas que demoraram bastante tempo para se formar. E muitos dos meus colegas barraram em cálculo e aí desistiram no curso, mesma situação. Entraram 70 pessoas, chegou no final do primeiro ano, tinha umas 30 lá. Pensando pela situação, no tempo certo, 4 anos, 4 colegas se formaram, que entraram comigo. Muita gente se assusta, muita gente corre. Entraram 60 alunos. Na metade do primeiro período, 30. E essa sensação, Nívia, que a Rafaele comentou aqui, de não saber por que você está aprendendo determinado assunto, daquilo não entrar na sua cabeça por nada, isso vai passando com o tempo? O que você pode dizer para tranquilizar o pessoal nesse aspecto? Primeiro que a sensação passa, porque a gente fica se sentindo burro, não tem outra palavra para usar, a gente fica se sentindo muito burro. Mas passa. E essa parte da abstração a gente usa muito para resolver problemas complexos. Porque nada vai ser tão abstrato quanto você ver um A mais 0 e você provar que aquilo é A. Nada vai chegar nesse nível. Então, tudo que vier, você vai pensar: nossa, isso aqui eu acho que eu entendi, acho que vai ser fácil resolver isso. Você vai usar para entender áreas diferentes, pessoas diferentes, coisas completamente desconhecidas, porque como hoje estamos avançando muito na tecnologia, existem problemas que dentro de uma empresa, por exemplo, não tem uma solução.
E aí eles pedem para os cientistas de dados, para os analistas de dados olharem aquilo de alguma outra forma para poder resolver. E aí, se você tiver um bom raciocínio lógico, você acaba pegando. Então, essa parte da abstração, não, ninguém nunca vai te pedir para provar uma fórmula, jamais, nem em documento técnico. Já fiz documento técnico para o governo, nunca precisei usar uma fórmula assim para provar. Mas tinha que citar, tinha que explicar para que eu ia usar. Então, o máximo que você puder aproveitar de quando o professor fala do para que usa aquilo, e principalmente os pressupostos, melhor. E depois, você vai usar tudo isso como bagagem. E você vai ter que construir na sua própria cabeça o que você tem que fazer e como você vai chegar lá. E como é que você vai explicar para ela sem falar nada sobre técnica. Então, toda essa parte aí vai servir para te preparar para você pensar sozinha. Essa é que é a verdade. Porque às vezes você está sozinha mesmo. Tem empresa que vai contratar você e você vai ser a única pessoa que entende mesmo de estatística, e o pessoal vem de outras áreas, faz migração e não sabe, ou tem pouca noção. E aí você vai ter que se guiar. Nem sempre você vai ter um colega estatístico. Eu já trabalhei com estatísticos, mas nem sempre. Hoje em dia eu não trabalho mais com estatísticos. A referência da estatística sou eu. Então, o que eu sei, o que eu aprendi, é o que a galera confia e vai. Tem coisa que você não vai usar? Tem coisa que você não vai usar. Parte teórica, não. Mas ela vai servir para você saber o que você está fazendo. Agora não vai fazer muito sentido, mas depois vai. E a parte prática, que são as matérias que tem, principalmente inferência, ensinando técnica, ensinando teste, ensinando série temporal, ensinando regressão. Essas coisas vai usar. Você precisa saber a hora de usar. É por isso que tem que dominar mesmo. Se por um lado a gente já falou das matérias mais complicadas, que tira o sono dos estudantes, por outro lado, né, quais são as matérias que vocês mais gostaram de fazer, que foram mais legais, divertidas também? A primeira matéria que era muito teórica e que eu consegui entender, o professor também me ajudou bastante a entender onde que eu aplicava, foi a amostragem. Então é uma matéria que eu guardo com carinho, porque aí eu comecei a ver, então vai servir para tal coisa. Meu professor dava bastante exemplo prático. Então existe, tipo assim, esse cálculo vai servir para alguma coisa. Passei com tranquilidade, porque eu consegui ter essa coisa mais concreta, sabe? Mas eu tenho uma facilidade e uma não é nem facilidade, mas sabe quando você tem várias matérias para estudar? Tipo, essa semana é uma semana ferrada que tem muita prova. Mas essa aqui eu vou começar por essa porque é mais tranquila para mim. São todas as com relação à informática. Então eu já tive Estatística Computacional 1, que eu gostei muito, aprendi a mexer no R. R é uma linguagem de programação mais voltada para a estatística. Você abre ali a primeira vez e você fala, meu Deus, o que que é isso? Mas depois que você aprende, é o salvador da sua vida, sabe? Aí depois eu aprendi Python também e agora eu tô tendo matéria de SQL. Todas essas que têm informática para ciência de dados são algumas que me cativam, assim, me aquecem o coração e me deixam mais tranquila, assim. Até por essa parte mais prática, que os professores da informática costumam dar mais exemplos práticos, assim. Na época da faculdade, a que eu mais gostei, assim, foi a parte de inferência 1, por exemplo, que a gente vai aprendendo teste de hipótese, como comparar grupos. Eu achava muito interessante a maneira com que saía o resultado e como a gente podia explicar como que a gente poderia aplicar aquilo para qualquer coisa mesmo. Então, essa versatilidade me encantou, mas depois, quando eu fui trabalhar, não foi só isso que precisava. O que me encantou foi tentar lembrar das aulas de amostragem, exatamente, quando eu precisei fazer pesquisa de satisfação na empresa de saúde. Então, tem essa parte aí de pesquisa de satisfação, de entrevistas e tudo mais que você pode usar a amostragem, que você deve. Tem até a parte de research hoje em dia nas empresas, de UX. Então, depois eu fui me deparar com isso e aí deu aquele quentinho de, olha, vou usar isso aqui mesmo, vou descrever a técnica, que legal. Teve essa e teve demografia, tipo, estudando censo. Se tiver a matéria de demografia no curso, é aquilo. Você vai falar, nossa, é exatamente aquilo. E se você entende, você consegue fazer essa leitura. E agora falando do mercado de trabalho, onde estão a maioria das vagas para os profissionais de estatística? Onde dá para trabalhar? É um momento bom em termos de oportunidade para quem é da área? O que mais chama é banco mesmo. A área financeira, de crédito, de seguros,
É onde mais tem, porque você tem que fazer análise de crédito para ver se a pessoa vai ter condições de pagar, o quanto que você pode disponibilizar de limite para ela. Então, a maior parte das vagas, se você procurar no LinkedIn, vai ser isso, banco digital, bancos mais tradicionais. E agora, a parte mais de serviços. Por exemplo, empresas de TI que prestam serviço. Então, você ter alguém que saiba Python, que consiga automatizar as rotinas que você tem, aí também tem bastante essa inserção. Aí também tem o analista de dados, que é de criar essas visualizações, de criar esses gráficos, organizar os dados da empresa. E aí pode ser qualquer empresa mesmo. Estágio, a maioria é banco. Em banco tem de monte. Eu faço estágio na prefeitura, mas eu vejo que algumas empresas hoje precisam de alguém da área de estatística lá, e eles não tinham reparado nisso ainda, porque eles começaram a ver a necessidade de ter alguém ali para organizar aqueles dados deles. As pessoas hoje começaram a realmente perceber que, nossa, estatística é importante, estatística não é só matemática crua ali, sabe? Mas eu, em particular, fugi de todos os bancos possíveis. Porque não tinha interesse na parte de contabilidade, na parte de crédito e tudo. E tudo bem, isso daí é uma definição que eu fiz para minha carreira, que eu queria trabalhar com outras áreas que careciam dessa parte de estatística, porque essa já está bem preenchida, bem servida, tem um monte de gente interessada nisso. E eu estou interessada no que as pessoas normalmente não se interessam tanto, mas que é necessário ter esse suporte. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade das vagas remotas, que isso ajuda bastante você a trabalhar em vários lugares que antes você não tinha acesso. Agora que abriu o leque para análise de dados e cientista de dados, que aí são dois papéis que eles separam bem o que cada um pode fazer, aí sim, agora tem bastante vaga. Então a empregabilidade está boa. Tem lugar para todo mundo, mas eu diria que quem gosta bastante dessa parte financeira tem um lugarzinho ali garantido bastante, vai achar bastante vaga. Além das habilidades que são desenvolvidas dentro da grade curricular do curso de estatística, na opinião de vocês agora, que outras técnicas, habilidades são importantes para aluno, para aluna de estatística desenvolver fora do curso, que são fundamentais também para a formação profissional? Lógica de programação, conhecimento importante, porque a gente precisa saber qual é a lógica para depois aprender qualquer linguagem de programação de uma forma um pouco mais fácil. E se for escolher o que eu começar por SQL. Porque o que acontece? A maior parte das empresas, quando você vai fazer uma consulta no banco de dados, você não vai fazer em Python, você vai fazer em SQL. Python, nem toda empresa deixa você usar. Excel, porque toda empresa vai colocar o Excel para você trabalhar. Não tem como fugir disso. Eu ignorei durante a faculdade o Excel, porque os professores insistiam, vai aprender SAS, vai mexer na época no Minitab, vai mexer no R. Quando eu cheguei na primeira empresa, eles falaram, tá aqui seu computador, aqui tem um Excel, seja feliz, não havia nada mais. Então, Excel parece básico, mas não é. Porque na maior parte das vezes que você vai ter que apresentar algo, você não vai apresentar ele em código. Você não vai mostrar a saída de computador. Você precisa colocar ele no Excel. É uma coisa que não reforçam na faculdade, então você entra. Aí no primeiro semestre o professor falava do bendito do R, você vai usar o R daqui pra frente, é só R, esquece o Excel. Pra que Excel? E aí começam os estágios e começam as pessoas, aí o Excel e o pacote Office, você se dá bem? Aí você fala, mas por quê? O professor falou que eu não precisa usar isso. Só que aí precisa. Então, uma das principais, assim, extracurriculares, digamos, é continuar sempre ali no pacote Office. Também inglês, porque se você procurar as vagas, muita vaga pede inglês avançado, ou inglês para leitura mesmo. Eu mesma não falo inglês, por vergonha mesmo. Mas, desde a faculdade, os materiais de estatística eram em inglês na maioria. Não tinha material em português, praticamente. Então, eu tinha que ler tudo em inglês. Fiz curso de inglês na faculdade para leitura técnica e continuo até hoje consultando os melhores materiais e referências de ferramenta, tudo em inglês. Então, eu diria que é algo muito importante. Mesmo que você não saiba conversação, invista em leitura e entendimento. Porque se entrar alguém numa reunião falando inglês, talvez você nem precise dar bom dia para a pessoa, mas você precisa entender o que ela está te pedindo. Muita vaga, você às vezes vai acabar perdendo a oportunidade, eu falo isso por mim, pelo inglês, pela falta do inglês.
É só você ver em qualquer vídeo que aparece de anúncio de ciência de dados para você, a pessoa vai falar metade das coisas dela em inglês. Até pelo linguajar do próprio curso hoje em dia, precisa do inglês. Eu, até na hora de programar ali, é tudo em inglês, então você tem que começar a aprender umas palavras que você não faz ideia do que seja. Então, até na hora da lógica ali, é difícil de pegar se você não tem o inglês. Uma curiosidade é que eu falo espanhol fluente. Eu aprendi na faculdade por vontade própria e eu já consegui 2 vagas ao longo de 4 anos sabendo espanhol, porque falo espanhol com cliente. Então, se você quer aprender outra língua, não ache que, se eu não souber inglês, eu não vou conseguir nada. Se você não souber inglês, você vai conseguir uma vaga mesmo assim. E como fazer uma boa apresentação? Como fazer uma apresentação resumida? Qual gráfico que é mais adequado para cada coisa? Como fazê-la visualmente interessante para as pessoas, porque você vai falar para pessoas que não fazem a menor ideia do que é, do que você está fazendo, do porquê que você está fazendo. Você precisa traduzir aquilo em algo acessível e visualmente acessível. Acho que agora também, nessa parte de apresentação, também no Power BI, porque daí entra a parte já de dados e de apresentação e uma coisa mais interativa também. E para fechar, que conselhos vocês gostariam de deixar aqui para quem está pensando em ingressar no curso de estatística? Eu vou falar o conselho que eu dei. Uma amiga minha vai prestar o vestibular para estatística esse ano e eu dei o mesmo conselho para ela. Eu falei, amiga, primeiro, não se assusta. Você vai se assustar, mas calma. Respira que vai dar bom. É normal você se assustar. Aí outra coisa que foi que eu falei para ela não se frustrar igual a mim, eu falei, é normal não tirar nota boa em tudo. Inclusive, se você tirar nota boa em tudo, você tem alguma coisa de errado, porque tá tudo bem, você não vai bem em tudo. Eu acho importante, reforçando aquela parte de pesquisar antes. Procura no LinkedIn vaga análise de dados, cientista de dados. São 2 possibilidades muito fortes. Se você procurar só estatístico, você vai encontrar mais vagas acadêmicas. Também procurar coisas acessíveis. Por exemplo, alguns livros que contam histórias sobre estatística, como que a estatística se aplica no dia a dia. Por exemplo, Uma Senhora Toma Chá, Como Mentir com Estatística, O Andar do Bêbado. Tem vários livros que trazem historinhas onde as pessoas conseguiram aplicar técnicas estatísticas mesmo sem saber que estavam aplicando. Então você começa a associar aquilo com o dia a dia. E eu tenho não, mas no meu curso a gente fez um projeto de extensão. Nesse projeto de extensão a gente criou um Instagram, Data Sci Labs, mas são várias vertentes. Então tem uma parte que é de saúde, tem uma parte que é só de entretenimento e uma parte é meio aleatória, assim. Mas é legal, às vezes, também só para você ir se acostumando e falando, nossa, até nisso tem estatística, nossa, isso aqui. A intenção do Instagram é alfabetizar a sociedade na estatística. Então, para mostrar para a sociedade, para as pessoas se acostumarem a ver gráfico e a ver dados em coisas com menos medo, digamos assim. Também recomendo, por curiosidade, ler o censo, ir lá no IBGE dar uma lida, porque também é uma coisa legal para você aprender a interpretar, para você às vezes até baixar alguns dados, para você fazer alguma coisa que você acha interessante de gráfico, para você conseguir uma aplicação na parte de pesquisa de amostragem. Dá uma olhadinha em pesquisa eleitoral, dá uma lida. Muitas vezes as pessoas dizem, mas entrevistou só isso de pessoas para representar todos os brasileiros. Aí você vendo nos documentos o que a pessoa usou, você consegue pesquisar o que aquilo significa para você acreditar com um pouco mais de ciência do porquê que é daquele jeito. E não desistir, porque realmente é um curso difícil. Pense no final da linha, pense que depois que você se formar, você vai fazer coisas que vão fazer sentido, que vão te dar alegria. Quer solucionar problemas? Estatística aí é uma ótima opção. Nívia, Rafaele, muito obrigado pelo bate-papo. Graças a vocês, muita gente vai entender muito melhor o que é estatística e como ela estimula a gente a pensar em soluções inteligentes, analisar os dados e os números com mais profundidade e gerar muitas informações importantes a partir deles. Foi show demais! Muito obrigado para você também que acompanhou a conversa e aproveita para mandar esse episódio aqui para quem quer saber mais sobre estatística, beleza? Em breve eu volto com mais episódios novos do Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.